Fala, gurizada! Vamos fazer uma livezinha. Uma livezinha aí de sexta-feira à noite, pessoal, pra gente fazer uma revisão, vamos dizer assim, do indicador aí que vem muita gente me perguntando, né, Fabrício, mas eu não tô conseguindo fazer, eu não consigo instalar, eu tô me batendo, o negócio não tá dando certo. E pessoal, é extremamente simples. Vocês vão ver que não tem dificuldade, é fácil, tranquilo e você sozinho vai conseguir marcar os suportes e resistências como eu marco, aquelas linhas cor-de-rosa lá, suporte principal, resistência principal, onde o preço vai lá, bate na linha e volta. Não sempre, mas a maioria das vezes, como eu gosto de brincar. De 10 vezes, pessoal, entre 7 e 8 vezes, o índice vai bater ali, vai fazer a volta e vai retornar. Então, é uma oportunidade aí que a gente tem de localizar uma região muito interessante para fazer as nossas operações. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, meus amigos, é importante que você tenha um layout aí no teu Profit e que esse layout, pessoal, ele... Aqui, olha, tá vendo? Olha, um layout que eu dei o nome aqui de número mágico. É importante, pessoal, que nesse layout você coloque, olha, um WinFoot de 60 minutos, tá? Então você vai colocar aí um gráfico do WinFoot de 60 minutos. E nesse gráfico, meu amigo, você vai colocar apenas um indicador só, que é um True Range de 90 períodos, tá vendo? Ah, Fabrício, eu não sei como é que coloca um True Range de 90 períodos. É simples, você vem em indicadores, nos indicadores você vai em mais indicadores, vai procurar o True Range e vai colocar ele lá embaixo no gráfico. Um detalhe, pessoal, como padrão ele vem com um período, e não. Nós queremos um True Range de 90 períodos, então você vai clicar duas vezes em cima da linha do indicador para abrir essa pequena página de configuração e aqui você vai escrever 90 períodos, tá? A gente quer um indicador com 90 períodos, pessoal. Isso que é importante, tá? Sempre ele com 90 períodos. Por que 90 períodos? Porque eu quero encontrar, presta atenção, a volatilidade média do índice futuro nos últimos 10 dias no período de 1 hora. O que o True Range vai nos dar? Ele vai pegar, pessoal, os últimos 90 candles de 1 hora, tá? Vai somar o tamanho de todos eles, a amplitude de todos esses candles, os últimos 90, e vai dividir por 90. Ou seja, ele vai nos dar uma média do tamanho dos candles de 60 minutos dos últimos 10 dias. Por que 10 dias, Fabrício? Cada dia tem 9 candles de 60 minutos. Então, se a gente está olhando aqui, olha, os últimos 90, nós temos a volatilidade média dos candles de 60 minutos dos últimos 10 dias, que é esse valor que a gente está vendo aqui, olha. 534 no fechamento do dia de hoje, tá? Então, se eu perguntar assim para você, Décio, qual é a volatilidade média do índice nos candles de 60 minutos nos últimos 10 dias? O Décio vai saber me dizer que é 534 pontos. Isso quer dizer, pessoal, que o índice ele tem andado em média, assim, olha, de mínima a máxima, tá? Em média, 534 pontos por hora. Correto? Turma, esse é o ponto de partida para você conseguir marcar os teus suportes e resistências exatamente como eu marco os meus. Você descobriu o que eu chamo de número mágico, e repetindo o conceito, número mágico nada mais é do que a volatilidade média do índice no candle de 60 minutos nos últimos 10 dias. Correto, pessoal? Todas as manhãs a gente faz isso.
às 8h50 da manhã, o pessoal que opera comigo já sabe. Deu 8h50 no relógio, turma, hora de verificar o número mágico. Todo mundo vai no gráfico de 60 minutos, range de 90 períodos, qual é o valor que a gente encontra. Correto, pessoal? Fácil, né? Tranquilo. Vamos voltar um pouco ao nosso gráfico aqui no início do dia de hoje. Então, olha, no início do dia de hoje, pessoal, o número mágico que nós tínhamos era esse que nós estamos vendo aqui, olha. 539. Tá? Então, o número mágico de hoje de manhã, inclusive ele está anotado aqui na minha agenda, era 539 pontos. Feito isso, pessoal, depois que nós estamos com o nosso número mágico anotado na nossa agenda, é muito fácil, tá? Saulo, bem-vindo, meu grande amigo! Depois que nós estamos, pessoal, com o número mágico anotado, a gente vai precisar de um segundo layout. Veja que nós já usamos o primeiro, que é o layout aqui, olha, do número mágico, que a gente usa ele no 60 minutos, ok? No input. Agora, pessoal, a gente vai para o nosso segundo layout, que é o layout que a gente encontra aqui do ladinho, olha. Que é o layout onde a gente vai ter instalado o indicador chamado de corredor italiano. Ele é no gráfico de 1 minuto. Então nós mudamos para o gráfico de 1 minuto e vamos para o layout onde nós temos o indicador anotado. Um detalhe importante, pessoal. Eu estou atualizando a forma como eu mando os meus vídeos e eu estou colocando uma pequena lista na descrição de todos os meus vídeos aqui abaixo com os links para você fazer o download, para você baixar aí os indicadores que eu uso. Tá? Então, Fabrício, eu não tenho indicador do corredor italiano, como é que eu faço, pelo amor de Deus, onde é que eu compro, onde é que eu pego? Não, pessoal, você vai aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter um link ali, olha, baixar o corredor italiano. E um detalhe, ali naquele link já tem um vídeo, inclusive, explicando como que você instala, da onde surgiu o indicador, enfim, com maiores explicações a respeito dele. Ok, pessoal? Mas, enfim, a gente vai ter esse indicador, turma, instalado em um gráfico de 1 minuto. Tá? Então você vai instalar o teu indicador aí, olha, o corredor italiano, já está aqui a última versão, que é a versão 3, tá? Que é a que está no link lá para você baixar. E você vai clicar 2 vezes, olha, em cima do nome do indicador, aqui em cima, olha. Então você vem aqui e clica 2 vezes aqui em cima do nome dele. E ele vai abrir essa página de configuração que vocês estão vendo aqui. Correto, pessoal? A partir do momento que você abre essa página, você vai precisar colocar todos os dias, porque a volatilidade muda. Então, todos os dias você vai precisar atualizar isso. Você vai correr aqui, olha, até os parâmetros, tá? E aqui, olha, repare que na primeira linha nós temos aqui, olha, o número mágico, que você vai colocar qual valor? O valor de hoje era o 539. Ele já está colocado aqui no meu indicador. Uma coisa interessante, pessoal, repara que aqui embaixo, olha, a gente tem o horário limite. Eu sugiro que você não altere isso. O Júlio, que foi o programador que me ajudou a fazer esse indicador, ele está fazendo alguns testes, mantendo o indicador durante um maior tempo depois da abertura do mercado, analisando as movimentações iniciais. Mas eu acredito que 15 minutos seja suficiente. Esse 915 que você está vendo ali, olha, no horário limite, é o horário que o limitador, que o indicador trava as linhas. Ele está configurado para travar às 9h15, tá? Então você espera os primeiros 15 minutos, você fica só aguardando, tá? E depois de 15 minutos, as linhas vão estar estabelecidas no lugar. Ok? Correto? Agora a gente vai observar, pessoal, o que acontece no gráfico. Vamos lá. No gráfico, turma, ele vai montar 4 linhas. Você vai identificar 4 linhas no teu gráfico. Uma coisa importante que você entenda. Você pode configurar as cores, tá? Se você quiser mudar as cores aí, você pode mudar a configuração. É só você clicar em cima do indicador aqui, olha,
E você muda, olha, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, você consegue colocar as cores que você quiser. A linha 1 e a 4 são as linhas de extremo. E a linha 2 e a 3 são as linhas do meio. Tá? Eu gosto de deixar sempre as linhas de fora, as linhas do extremo, esse rosa tracejado que já ficou clássico, já ficou tradicional aí nas minhas marcações. São as linhas, pessoal, de suportes e resistências principais do dia. Tá? Então, qual é a resistência principal do dia? É a linha de cima. Aqui, olha. Essa é a resistência principal. E o suporte principal é a linha de baixo. Tá? O indicador vai marcar automaticamente, depois de 15 minutos que o pregão abriu. Ele vai verificar as movimentações iniciais do gráfico e vai estabelecer os suportes e resistências principais do dia. Atenção! Tem que ser no gráfico de candles. Não pode ser no gráfico de Renko. Por quê? Um dos fatores que esse indicador leva em consideração para marcar essas regiões é se houve gap de abertura ou não. Para quem não sabe, gap é a diferença entre o preço de fechamento do dia anterior e o preço de abertura do dia de hoje. Essa diferença que existe entre o fechamento anterior e a abertura atual é o que a gente chama de gap. E no gráfico de Renko, o gap não aparece, pessoal. O gap no gráfico de Renko, ele fica fechado pelos quadradinhos. E daí o indicador se perde, ele não consegue entender o que aconteceu. Por isso você precisa usar esse indicador no gráfico de candles, correto? Eu já vou mostrar para quem opera Renko como é que você vai transferir isso. Mas é importante que você instale o indicador no gráfico de candles, que você tenha um layout específico para ele, como eu tenho aqui, olha, e que você use ele no gráfico de 1 minuto, que o funcionamento vai ser mais correto, ok? Vamos voltar à explicação das linhas. Então, meus amigos, nós temos a linha mais espessa na parte superior, que vai ser a nossa resistência principal, e a linha mais espessa na parte de baixo, que vai ser o nosso suporte. Fabrício, e as duas linhas do meio? As duas linhas do meio, pessoal, determinam a nossa região de trap zone. Turma, tomem muito cuidado no meio destas linhas. No meio dessas linhas é a região onde não existe dominância nem de compradores, nem de vendedores. É a região onde o mercado tem baixo volume, onde ele fica batendo assim, olha, para cima e para baixo, estopando todo mundo. Porque como ele não tem dominância, meu amigo, ele não tem comprador forte, vendedor forte, não tem ninguém mandando no mercado nessa região, a volatilidade aí é baixa, o volume aí dentro é baixo, qualquer robozinho DM por aí consegue empurrar o mercado para cima e para baixo aí dentro. Então o que acontece? Quando aparece um padrão de compra e o pessoal lá das corretoras de CPF, todo mundo cai matando a pau comprando, o que os robôs fazem aí dentro? Sem volume. Eles jogam o mercado para baixo e estopam todo mundo. Eles ficam invertendo o mercado o tempo todo. Ele arma alta, cai. Ele arma queda, sobe. E ele fica estopando todo mundo. Por isso eu chamo de trap zone. Então essa região delimitada entre as linhas mais finas é a região onde eu marco a trap zone. É a região de armadilha, pessoal. Aí dentro, não interessa o que você opera. Aí dentro, você vai se danar. Então, mais uma vez eu digo, não interessa o que você opera. Se você operar fora dessa região, você melhora o índice de acerto do teu operacional imediatamente. Marque a região entre as duas linhas mais finas e fuja dela, que você vai se dar bem. Correto, pessoal? Fabrício, como é que você costuma operar isso? Eu opero isso em dois momentos distintos, pessoal. O primeiro momento é o momento antes das 10 horas. Ah, cadê 10 horas? Cadê 10 horas? 10 horas está aqui, ó. Antes das 10 horas, pessoal, a operação eu vou contar para vocês qual que é. Bateu aqui, você compra. Bateu aqui, você vende. Sempre. Tá? Bateu embaixo, filho, é compra. Bateu em cima, é venda. Antes das 10 horas, não tem o que discutir. Por quê?
Porque dificilmente o índice consegue escapar aí de dentro antes das 10 horas. É muito difícil. Tá? A maioria das vezes ele não consegue escapar. E aí você pode me falar, Fabrício, mas pode ser que ele escape. Pode. Por isso não vá com tanta sede ao pote. Eu estou falando a maioria das vezes e não todas. Tá certo? Então não vá com muita sede ao pote. É para fazer a operaçãozinha simplesinha. Então você vai comprar aqui, olha, levinho, mãozinha leve, tranquilinho, vai pôr teu stopzinho aqui, olha, do lado de fora. E stopzinho curto, 130 pontos. Varou a linha, passou, estopa, cai fora. Não negocia com a operação se ela passar. Passou, estopa, e estopa curto, com 130 pontos. Voltou a teu favor, você vai ter duas opções de alvo. Primeira opção de alvo, sai com 150 pontos. Então você vai usar 130 de stop e sai com 150, tá? Que é como eu gosto de operar. Você tem uma outra opção, sai numa média rápida. Tá? Se você estiver operando o gráfico de candles, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, sai na média de 9. Tocou na média de 9, pula fora. Se você está operando Renko, sai na média de 12. Bateu na média de 12, pula fora. Ou, se você não quiser pensar na hora da operação, pega 150 pontos, um scalp, pula fora e tá valendo. Correto, pessoal? Então, essa operação é uma operação que você pode usar só ela. Se você quiser, você pode operar só isso. Esse mês, eu operei o mês inteiro com os meus alunos de mentoria, só isso aqui. Eu falei para eles, eu vou operar só isso esse mês. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver no final do mês se eu vou ficar negativo ou se eu vou ficar positivo. Vou operar só isso aí. Só fazendo operações em cima dos suportes e resistências principais do dia. E um detalhe, pessoal. Pensa num mês ruim. Pensa num mês desgranhento, que foi esse mês de julho. Né? E foi meio geral, foi meio que para todo mundo, né? Tá aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver aí, tá? Mas é só para vocês verem que eu tenho tudo planilhado. Eu tive 1, 2, 3, 4, eu tive 5 stops no mês, tá? Todos os outros dias positivos, operando só isso, tá? Ou seja, é um setup bobinho, é um operacional tolinho e que funciona. Correto, pessoal? Então, para quem tem dúvidas do que operar, dá uma estudada nisso aí. Coloca no teu gráfico e comece a observar se funciona ou não. Correto, pessoal? Mas lembrem do que eu falei. Depois das 10 horas, a conversa muda, meu amigo. Nós temos 2 índices. Nós temos um primeiro índice antes das 10 e temos um segundo índice depois das 10. Depois das 10 horas, pessoal, abrem os papéis do mercado à vista. E o índice fica galizezinho. Ele fica corajoso. Ele resolve se manifestar. E resolve andar com mais força. Então, depois das 10 horas, depende. Pode ser que não seja bom você entrar contra o movimento. E aí você vai usar o indicador, que é o 2MV correlação, para te ajudar a tomar a decisão se você vai entrar ou não. Procura no meu canal aí, na playlist de indicadores, o indicador 2MV correlação. E você vai saber como analisar através da movimentação dos papéis se você deve entrar contra o movimento no índice ou não. Correto, pessoal? Eu já vou dar uma olhada no chat aí, viu, pessoal? Não vou abandonar vocês no chat aí, não. Só vou terminar a explicação aqui antes. Turma, vamos fazer ainda uma análise aqui que é o seguinte. Pessoal, o que a gente precisa prestar atenção? Tá? Ah, e olha aqui, pessoal. Olha como ele brigou hoje. Isso aqui é do dia de hoje, tá? Hoje, sexta-feira, dia 29 de julho. Para quem tá vendo a gravação. Hoje é dia 29 de julho, tá? Olha aqui, pessoal. Quantas vezes ele brigou nessa região aqui, olha, para tentar passar. Tá? Olha só.
Ele ficou a manhã inteira dando porrada em cima da linha sem conseguir passar. E um detalhe, lembra que eu falei para vocês? Turma, usa um stopzinho de 130 pontos aí que não tem erro. Olha aqui, ó. Quanto é que ele passou aqui? 70 pontos. Aqui, ó, onde ele violou, quanto é que ele passou? 98 pontos. Aqui, olha, onde ele violou, quanto ele passou? 88 pontos. Tá vendo? Dá para usar 130 de stop, pessoal. Só que se passar, tem que stopar. Não pode deixar passar. Olha aqui na parte superior. Porque depois à tarde ele virou. Ele ficou batendo lá embaixo a manhã inteira e de tarde ele virou e foi para cima. E repara só, meu amigo, lá em cima. Olha aqui, ó. Ó, não conseguiu passar. Olha quanta porrada ele teve que dar aqui, olha, para conseguir passar. E tem uma que eu vou falar para vocês. Quando ele passa, pode comprar para cima. Porque quando ele passa, ele vai embora. Então acaba chegando região boa para você entrar a favor do movimento quando ele escapa desse range de abertura. Legal, pessoal, ok? Eu falei que quem opera Renko tem que fazer de um jeito diferente. Quem opera Renko, pessoal, você vai fazer assim, olha, você vai esperar dar 9,15, espera 9,16, tá? Deu 9,16, o indicador travou. O que você vai fazer? Você vai pegar a tua linha de desenho, que é essa aqui, olha, que é a linha de suporte, tá vendo, olha, do próprio Profit. Você vai pegar a tua linha de suporte do próprio Profit, vai deixar ela da cor que você quiser. Eu gosto de deixar ela rosa, assim, bem grossa, olha, e deixar tracejado. Por quê? Porque já ficou tradição a linha dessa forma, tá? Então você monta uma linha igual essa que eu montei aqui, olha, e você posiciona em cima da linha do indicador, tá vendo, ó? Ó, posiciona em cima da linha do indicador, ok? Aí você clica em cima dela, aperta Ctrl C, Ctrl V para fazer mais uma linha. E daí você posiciona em cima da linha de baixo lá, ó. Tchum! Pronto. Você colocou as linhas de suportes e resistências em cima da linha do indicador. E aí o que a gente faz? Aí a gente muda para o gráfico de Renko. Quer ver uma coisa? Ó? Winque 22. Vamos mudar para o Renko? 10R. Vamos colocar num limpo. Olha aí, pessoal. Automaticamente, o que a gente vai ter a hora que a gente jogar para o gráfico de Renko? Nós vamos ter as nossas linhas do indicador replicadas ou reproduzidas no nosso gráfico de Renko, tá? Então você precisa transferir a linha lá do gráfico de candles, onde você usa o indicador. Lembra que você tem um layout só para ele? Olha lá, ó, lembra? Você precisa transferir as linhas desse layout para o gráfico de Renko, onde você vai operar, correto? E aí você vai operar de que forma? Bateu, entra ao contrário. Tá? Essa operação, pessoal, é show de bola. Tá aí, eu operei só ela esse mês. 99,9999999% das pessoas perdem dinheiro no day trade. Eu operei só isso aqui e ganhei. Então vocês podem ver que não é uma coisa assim do outro mundo. Legal, pessoal, ok? Gente, eu vou dar uma corrida no chat lá agora para ver o que vocês puseram lá de perguntas, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem não respeita o número mágico, é isso aí, Saulo. Boa, amigão. Tem algo similar para o dólar, Marcelo? Não. A gente tentou padronizar isso aqui no dólar durante muitos meses e a gente não conseguiu. O dólar não costuma respeitar um range de abertura de forma tão, entre aspas, comportadinho como o índice faz. Então, infelizmente não, amigo. A gente não conseguiu padronizar isso no dólar, tá? Ô, Lauro, boa noite. RPV rompendo as linhas não tem erro. É, o RPV do Saulo. A gente opera isso até hoje, viu, Saulo? Em sua homenagem, meu amigo. E quando acontece como hoje, a linha interna inferior estava praticamente em cima do suporte principal. Qual é a mandatória? Décio, quando fica encostado uma na outra, a vale é mais forte, tá? Então, ficou encostado. A linha mais fina, que é a azulzinha clarinha que eu mostrei para vocês ali, o que ela é? Aquela linha é o limite do, vamos dizer assim, da volatilidade normal do índice. Ou seja, quando o índice ultrapassa a linha azulzinha clara, que é a linha mais fininha,
ele está ultrapassando a sua volatilidade média, que é aquela que a gente tirou lá do número mágico. Isso quer dizer o quê? Que ele costuma bater ali e voltar. Correto? Agora, se ele chega numa região onde ele está excedendo a volatilidade média dele, ou seja, ele está ultrapassando a volatilidade média dele, e ao mesmo tempo ele encontra uma laje de concreto pelo caminho, que são suportes e resistências fortes, onde a gente marca essas linhas cor-de-rosa, ela sempre vai ficar em cima de um suporte e resistência muito forte, a probabilidade dele bater e ele não conseguir passar é muito grande. Porque a gente juntou dois fatores para nos ajudar. Primeiro, ele está excedendo a sua volatilidade média, e segundo, ele encontrou um suporte ou uma resistência forte pelo caminho. Então, quando dá juntinho uma linha com a outra, não tem problema. Vale a mais forte, é ali o suporte ou a resistência principal do dia. Legal, pessoal. Aí, Aparecido, boa noite. Bem-vindo aí, amigão. Pessoal, eu quis fazer essa live aí hoje pra gente fazer uma pequena revisão a respeito do indicador aí, que hoje muitas pessoas mandaram mensagens para mim a respeito dele, porque o pessoal tá operando isso aqui e tá ficando alegre, né? Porque tá conseguindo fazer boas operações. Então, como eu recebi muitas mensagens hoje a respeito dele, eu resolvi fazer esse vídeo de revisão ou de um reforço. E também eu quis fazer isso para testar meu equipamento aqui, tá? Porque eu vinha há um tempo aí tendo problema sem conseguir fazer lives e sem conseguir conexões, porque eu tava com um problema com o meu equipamento, tá? E eu comprei um equipamento novo aí para poder fazer as transmissões, então eu quis fazer também para a gente fazer um teste. Então eu agradeço a todos vocês que estão aqui, porque vocês me ajudaram a fazer esse teste. E como sempre, né? Muito do que eu consigo hoje é graças a vocês que sempre estão junto comigo, me ajudando e me incentivando aí para estar dando continuidade nesse trabalho educacional que a gente fez, tá? Fabrício, você já não foi possível usar a mesma lógica no dólar? Qual a melhor opção? Indicador para ver as resistências? Boa pergunta, Marcelo. Presta atenção, meu amigo. O dólar é diferente do índice, tá? O índice, cara, o índice é cagão. O índice é frouxo. É covarde. O índice tem dificuldade de superar desafios. O índice é introvertido. O índice é um cara que é indeciso. Então, quando ele está caminhando e ele encontra um obstáculo pela frente, você sabe o que ele faz? Ele abaixa a cabeça e volta. O dólar, ele tem um comportamento totalmente diferente. O dólar é forte, é decidido, é determinado, não tem medo de superar obstáculos. E ele gosta de deixar bem claro que ele é autossuficiente e que quem manda é ele. Por isso, quando o dólar encontra obstáculos pelo caminho, ele costuma não respeitar. Ele mete o pé e passa. Por isso eu não gosto muito de entrar contra o dólar. Quando eu vou operar o dólar, eu prefiro entrar a favor do movimento. Porque como ele é um cara decidido, é um cara que sabe para onde ele vai, é um cara determinado. E quando ele resolve subir, ele sobe. E quando ele resolve cair, ele cai com vontade. Eu prefiro ir junto com esse cara, tá? Então tome muito cuidado para você operar operações como essa de retorno em suportes e resistências no dólar. E ele tem uma característica que eu falo, o pessoal se diverte quando eu falo, mas é verdade. O dólar vem caindo aqui, olha, ele encontra um muro. Sabe o que ele faz? Ele passa do outro lado, vai lá no terreno do vizinho, mija no terreno do vizinho e daí volta para dentro da casa dele. Só para mostrar que quem manda é ele. Começa a observar o comportamento do dólar em cima de suportes e resistências para ver se não é isso que ele faz. Então, até quando ele não está decidido não a continuar a sua caminhada, ele vai dar uma mijada do lado de fora lá e volta para dentro para mostrar que quem manda é ele, que não é para pôr obstáculo na frente dele, porque ele vai passar. Correto? Então, eu não gosto muito de usar esse tipo de buscar esse tipo de operacional no dólar. Tá certo, meu amigo? Correto? Mas, claro, observe isso. Observe se você não consegue notar algo desse tipo. Tá certo? Ok? Saulo, é uma honra. Pô, Saulo, uma alegria aí, amigão. Tá?
Fechamos o pacote, pessoal. Mais alguma pergunta? Manda no chat lá se tiver mais alguma pergunta, senão a gente já encerra. Fizemos aí meia hora. Deu meia hora de live, pessoal. Foi excelente. Muito bom. Fantástico. Então fechou, gente. Não temos mais perguntas. Muito obrigado pela presença de todos. Agora nós vamos fazer isso direto, hein? Porque funcionou meu equipamento. Yes! Eu queria isso. Valeu, pessoal! Um abraço! Felicidades! Bom final de semana! Bons churrascos! Tá? E que agosto seja um mês excelente para todos. Valeu? Um abraço!